Queridos, nós estamos numa pegada legal aqui. Deus me deu uma palavra um tempo atrás a respeito de nós meditarmos um pouquinho sobre a caminhada cristã. O cristão, ele não constrói a sua própria vida no sentido de construir os seus próprios fundamentos. A Bíblia fala que ninguém pode colocar outro fundamento senão o fundamento que já foi posto, Jesus Cristo. Paulo escreve sobre isso em 1 Coríntios capítulo 3. E o fundamento chamado Cristo, ele é estabelecido no que nós chamamos de uma obra consumada. A Bíblia fala em João capítulo 19, versículo 30, quando Jesus estava pendurado no madeiro após ele ter tomado vinagre. Ele não tomou, ele recusou o vinagre e ele disse: está consumado. Naquele exato momento, tudo o que Jesus Cristo tinha que fazer, ele fez. Ele disse: está consumado, e entregou o seu espírito. Ligado ou conectado, vinculado, contextualizado com esse texto, nós temos Filipenses capítulo 2, que a Bíblia fala que Jesus, ele sendo Deus, não usou por ser igual a Deus, antes como homem se humilhou e foi obediente até a morte de cruz, pelo que Deus o exaltou, ele deu um nome acima de todo nome. A partir desse texto onde Jesus morreu e ressuscitou, ele herdou um nome acima de todo nome, onde nós vamos para Efésios capítulo 2, versículo 6, e a gente percebe que ele se assenta à direita do Pai. E a partir desse assentar-se no trono à direita do Pai, ele entra no governo desta obra consumada, dando direito à humanidade de desfrutar de todos esses benefícios sem justiça própria. Porque nenhum de nós, por mais que oremos muito, por mais que jejuemos demais, por mais que conheçamos todos os mistérios das Escrituras, não faltemos um culto de domingo, entreguemos nossos dízimos, nossas ofertas, ajudemos os pobres e sejamos pessoas que andamos em pleno amor e nunca negamos misericórdia para alguém, que sejamos realmente quase a quarta pessoa da Trindade. Mesmo assim, a nossa justiça não nos daria condições de dizer: eu sou o que sou por causa desta justiça. Eu tenho o que tenho por causa dessa justiça. Eu posso o que posso por causa dessa justiça. Não funciona assim o cristianismo. A Bíblia fala que isso é mediante a graça, é um dom de Deus, que Ele nos deu direito de desfrutar mediante a fé. Eu falei bastante sobre isso. Eu e você, como cristãos, caminhamos nesta obra consumada. A questão aqui desta noite é: pastor, se eu não sou mais amaldiçoado, eu sou abençoado. A Bíblia fala que ele se fez rico, pobre, para que eu me tornasse rico. A Bíblia fala que ele me amou sendo eu ainda um pecador. A Bíblia fala que nele eu sou mais do que vencedor. A Bíblia fala que nele eu posso todas as coisas. A Bíblia fala que tudo é possível que queira. A Bíblia fala que nada é impossível para Deus segundo as suas promessas. Não existe nada demasiadamente difícil para o Senhor. A Bíblia fala tantas coisas extraordinárias. O porquê que eu não tenho visto isto na minha vida, se é uma obra consumada e me dada como herança, pois eu sou herdeiro em Deus e co-herdeiro com Cristo. Bem, aqui entra um segundo aspecto importante da vida cristã. Eu estou fundamentado numa obra consumada, isso chama-se crença. Diga comigo, crença. Compreende o fundamento. No entanto, o crente, ele não constrói pela crença, o crente constrói pela fé. A fé é uma ação. O livro de Tiago, se você ler ele desde o primeiro capítulo até o último, você vai observar que ele estabelece um padrão ali da fé. Ele diz que fé sem obras é morta. Pastor, espera um pouquinho, você está confundindo a sua mensagem. Se você está dizendo então que a obra de Cristo é uma obra consumada, dando a nós o direito de entrar nessa herança sem justiça própria, agora você está dizendo que eu preciso ter obras? Sim, você precisa ter obras. Não são obras salvíficas, são obras da fé. E o que é a obra da fé? É você então interagir com Deus. É você então interagir com o Senhor, fundamentado no que Ele já te deu, não naquilo que você fará na sua própria força. Fundamentado naquilo que Ele já te estabeleceu, não apenas por a sua própria justiça. A obra que a Bíblia exige de nós é uma obra da fé e por fé.
para que possamos então glorificar a obra consumada de Cristo. O que existe é uma interpretação errada de que as obras são salvíficas. Então, eu encarno e desencarno, encarno e desencarno, e nesse encarnar e desencarnar eu vou aperfeiçoando a minha vida por boas práticas, até chegar a um estado de nirvana, então eu entro em sintonia com o universo e não preciso mais me encarnar. Isso é bobagem, isso não pertence ao universo do nosso Deus. A questão é que diz Hebreus que importa o homem viver uma só vez e após isso vem a morte e vem o juízo. Então nós vamos ter que prestar contas em relação a esta vida. E essa vida exige obras de fé. Obras de fé. Quando você para pensar sobre essas questões de obra de fé, você tem que começar então a pensar. Se existem obras de fé, existem obras de incredulidade. Se existem obras vivas, existem obras mortas. Se você pega o livro de Hebreus, a Bíblia fala sobre as 6 doutrinas principais do cristianismo, que elas são chamadas de doutrinas fundamentais. Arrependimento de obras mortas, é a primeira. Vocês lembram as outras 5? Se não lembra, tem o CTM, Centro de Treinamento Ministerial, que funciona toda segunda e terça-feira, ok? Mas eu vou dar aqui um tira-gosto para você. Arrependimento de obras mortas, fé em Deus, doutrina de batismos, ressurreição dos mortos, imposição de mãos, ressurreição dos mortos e juízo eterno. São as 6 doutrinas fundamentais do cristão. Todo cristão que tem mais de um ano na igreja tem que saber isso, eu estou brincando. A primeira é obra morta. A primeira é obra morta. E uma das coisas que mais me assusta no cristianismo, e eu estou falando de uma coisa que eu estou 30 anos praticando, é ver crentes que não acreditam que existem obras mortas. Crentes que acreditam que isso não pertence ao seu universo do cristianismo. Tem muita obra morta dentro da igreja, irmãos. Muita obra que não leva o homem a nada e a lugar nenhum. Porque não está fundamentada, em primeira instância, na obra consumada de Cristo. O Evangelho não é antropocêntrico, ou seja, fundamentado, centralizado no homem. O Evangelho é cristocêntrico, ele está fundamentado, centralizado em Jesus Cristo. Então, qualquer coisa que eu faço, que Cristo não é entronizado, centralizado, se torna uma obra morta. Tudo que eu faço que não é vinculado, ou não vem da fonte da justiça de Cristo, é obra morta. Então, por exemplo, assim, eu não sou contra o jejum, eu pratico regularmente jejum, eu não sou contra a oração, eu oro todos os dias, mas você tem que entender uma coisa que eu vou te falar. Muitas vezes o crente fala assim, eu vou jejuar para ser abençoado. Está errado. Você não jejua para ser abençoado. Isso é uma obra morta. Se você faz isso, você está fazendo uma obra morta. Porque a Bíblia fala que nós já somos abençoados com todas as sortes de bênçãos espirituais das regiões celestes em Jesus Cristo. Efésios capítulo 1, versículo 3. Então, pastor, eu não vou mais jejuar? Não, você precisa jejuar. Jejum é um mandamento cristão. O cristão que não jejua, no mínimo tem uma anaconda sendo cultivada aí. Nós precisamos parar para pensar sobre isso. Agora, eu não posso achar que por uma obra, que isso é uma obra, eu vou ser merecedor. Agora eu vou jejuar para ser merecedor da bênção de Deus. Nunca você vai ser merecedor da bênção de Deus. Por mais bonita e extraordinária seja a sua obra, você não jejua por isso, você jejua por N outras razões, que um dia eu vou dar aqui um ensino sobre isso para explicar para vocês. Por exemplo, eu vou orar, se quem ora é abençoado. Eu não sou abençoado porque eu oro. Oração tem outros fundamentos. Eu sou abençoado porque Cristo fez o que fez por mim na cruz do Calvário. Aleluia! Cristo fez uma obra consumada e disse, está pronto. Não tem mais nada o que fazer. Já está estabelecido e ponto final. Então, pastor, agora eu não vou orar mais porque Jesus Cristo já fez tudo na cruz do Calvário. Não, está errado. Está errado. A oração, ela é extremamente importante para a prática da vida cristã. Esse desequilíbrio mostra o quanto nós somos imaturos, às vezes, em algo que nós queremos viver com tanta profundidade, tanta intensidade.
Assim como nós, pregadores, também ensinamos coisas erradas, assim como nós, cantores, cantamos coisa errada. A Bíblia fala, quer vitória, vai chorando, geme e chora. Quer vitória, vai chorando, geme e chora. Eu não estou contra o autor e nem o artista aqui, pelo amor de Deus. Mas a Bíblia não diz isso. A Bíblia não fala que a tua vitória está em você e cantando, gemendo e chorando. Aliás, tem pessoas que na Bíblia choraram buscando bênção e não foram ouvidos. Então nós vamos criando umas bobagens, nós vamos criando os mitos religiosos, e isso vai trazendo peso religioso sobre nós, e pior, esmagador esse peso, porque não tem resultado. E quando você tem uma performance sem resultado, você só tem uma colheita, a frustração. E quem é o culpado? Deus. Deus leva a culpa, a igreja local leva a culpa, o pastor leva a culpa. E ninguém é culpado aqui, senão a ignorância, o analfabetismo religioso. Nós precisamos crescer, precisamos avançar nessa questão, em nome de Jesus. Então, novamente, para não ficar sombras de dúvidas, não sou contra jejum, eu sou um homem que jejuo e incentivo o jejum, eu sou um homem que oro e oro muito, e eu gostaria que todos de nós aqui orássemos muito também, mas eu não sou abençoado por essas coisas, sou abençoado em Jesus Cristo, por sua obra consumada na cruz. Alguém está entendendo o que eu estou falando aqui? Diga amém. Agora temos outras obras mortas aí, que é mais evidente. A idolatria é uma obra morta. Você está adorando um Deus que não ouve, esperando que Ele fale? Não dá. Não dá. Nós servimos um Deus que ouve e um Deus que fala. Nós servimos um Deus que não é de pau e nem de pedra, é um Deus todo-poderoso, aleluia. É uma obra morta, a idolatria é uma obra morta. Porque além de você adorar um Deus que não existe, que é um Deus morto, a Bíblia ainda diz assim, tornam-se iguais àqueles que fazem a idolatria e os adoram. Uma obra morta, extremamente morta. Pastor, e o que mais tem de obra morta aqui? Eu pedi por causa do Filas para ficar aqui de propósito. Você sabia que tem muita gente que quando planta uma semente aqui, essa semente nunca vai nascer? Mas pastor, eu estou praticando a palavra em partes. Porque a Bíblia fala que quando você vem trazer a sua oferta aqui, e você tem uma causa contra alguém que você não tratou, que você não perdoou, que você não pediu perdão, você não vai ter a colheita do que você está fazendo. E a Bíblia diz que é muito claro sobre isso. Deixa a sua oferta no altar. Você sabe, né? Entrou na igreja, o dinheiro tem que ficar. Não, estou brincando. Deixa o dinheiro no altar aqui e vai reconciliar com seu irmão. Obra morta. Você está praticando uma coisa pensando que você vai chegar em algum lugar e não vai chegar a lugar nenhum. O cristianismo é muito mais do que performance, queridos. O cristianismo é intrínseco à própria natureza. Para nós sermos cristãos, de verdade, precisamos ter uma nova natureza. Não uma nova performance, não uma nova metodologia, não um novo processo. É uma nova natureza. E é a partir dessa nova natureza que toda a prática do cristianismo acontece. Então, por mais que seja difícil perdoar, e eu vou tocar nesse assunto um pouco mais forte daqui a pouco, nunca será impossível para o cristão. Porque o cristão, ele tem o mesmo Espírito de Cristo, como já falei aqui, Filipenses capítulo 2, tende em vós os mesmos sentimentos que houve em Cristo Jesus. E o cerne do cristianismo é o amor. E o cerne do amor é perdão. Então, tudo que você faz sem amor, o que a Bíblia diz? Leia lá, 1 Coríntios capítulo 13. É inútil. É o sino como ressoa. Não vai chegar de nada a lugar nenhum. E é muito fácil, queridos, nós nos enganarmos, é muito fácil nós cairmos nos enganos dos pregadores que não estão nem um pouquinho interessados com a vida das pessoas, apenas com o sucesso do seu próprio ministério. No que diz respeito à performance, é muito fácil cairmos nisso. Extremamente fácil. Difícil é pregar a verdade. Difícil é praticar a verdade. Difícil é colocar isso numa prática sustentável, que não fica só num culto, mas vai para a vida inteira. E o cristianismo não é difícil. É muito mais do que comer pipoca e cachorro quente, nesse caso pastel, depois do culto.
exige de nós algumas atitudes. Então, é muito importante essa questão de você entender que existe uma participação nossa no que diz respeito à manifestação da obra consumada. Existe uma performance nossa no que diz respeito a tornar vivencial o que Jesus nos deu posicionalmente. Eu já ensinei sobre isso aqui. Então vamos aqui parar para pensar num conceito. Quais atitudes estão impedindo de eu viver as bênçãos que já me foi dada gratuitamente? Quais atitudes impedem a manifestação da bênção de Deus sobre a minha vida? A primeira de todas, é a ignorância. Porque a fé, ela é inteligente. Romanos capítulo 10, versículo 17 diz assim: a fé vem por ouvir e ouvir a palavra de Deus. Esse ouvir, você traduza para compreender. Fé é a compreensão da palavra de Deus. Quando aquilo se torna uma verdade para você, tão absoluta ao ponto de entrar no governo da sua vida e te levar a uma ação, então você está andando em fé. Fé não é ignorância. Acho que na última ministração falei sobre isso. Fé é uma consciência de quem é Deus. É uma consciência do que Deus prometeu. Fé é uma consciência do que Deus quer fazer por intermédio de nossas vidas. Ensinei muito sobre apropriação nesse conceito. Muitos de nós não temos essa consciência. Vou fazer uma pergunta para vocês aqui. Quantos aqui têm plena convicção, pelo pecado de Adão, nós fomos amaldiçoados? Diga amém. Quantos concordam? Diga amém. Todos nós se tornamos pecadores por causa do pecado de Adão. A gente não tem dificuldade nenhuma de reconhecer que é pecador. No entanto, Jesus também é considerado como o segundo homem. Ou seja, há uma nova perspectiva para a raça humana a partir de Jesus. 1 Coríntios capítulo 15 fala sobre isso. Por que nós não aplicamos a mesma medida de fé que trouxemos para nós o pecado de Adão, que trouxemos para nós a maldição de Adão, que trouxemos para nós as consequências dos erros dele, em relação agora a trazer as bênçãos de Cristo, a trazer a glória de Cristo sobre nossas vidas? Por que será que não? Porque é tão fácil crer na maldição e tão difícil crer na bênção. Porque é tão fácil crer nas falhas e nos erros e tão difícil acreditar nos acertos. Por uma concepção mental, por uma concepção errada que temos da fé. Então, pare para pensar sobre isso. Efésios capítulo 1, versículo 3 diz: nós já somos abençoados com todas as sortes de bênçãos espirituais nas regiões celestes em Cristo Jesus. Eu não gostaria de ver nenhum crente aqui, debaixo do meu pastoreio, correndo atrás de bênçãos. Eu quero que todo crente, debaixo do meu pastoreio, comece a dizer: eu sou mais do que abençoado. Quando eu entro na cidade, eu já entro abençoado. Quando eu saio da cidade, eu saio abençoado. Quando eu entro no campo, eu entro abençoado. Quando eu saio do campo, eu saio abençoado. Tudo que eu imponho as mãos, eu ponho as mãos como abençoado, porque aquele que foi pendurado no madeiro, ele se fez maldito por nós, para que nele eu fosse bendito. Aleluia! Eu sou tudo aquilo que Cristo diz que eu sou, eu tenho tudo que Jesus Cristo diz que eu tenho, eu posso tudo que Jesus Cristo que eu posso. A fé é o que vai determinar a manifestação disso. O contrário é verdade, a incredulidade impede. Jesus não pôde fazer muitas coisas em Nazaré. Por quê? Ele não quis? Acho que ele queria fazer, mas ele não pôde. Não pôde por causa da incredulidade do povo. É impressionante como nós ignoramos esse conceito do relacionamento com Deus. E eu chamo isso de você fazer tudo e não fazer nada porque não fez o devido. Hebreus capítulo 11, versículo 6 diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Impossível agradar a Deus. Porque aquele que se aproxima de Deus tem que crer que Ele existe e que Ele é galardoador do que os buscam. Aleluia, galardoador dos que o buscam. Você colocaria-se à mão de um médico que vai dizer assim: ó, eu vou te operar, mas você vai morrer.
Cruz credo, sai de mim, Satanás, em nome de Jesus. Eu vou procurar outro médico, que pelo menos me dá uma perspectiva. Talvez você morra. Tá bom, vou com você está mais otimista. Uma questão óbvia. Você plantaria aqui um pé de banana, para saber que está escrito lá na semente do pé de banana, nunca vai dar banana. Eu não vou perder meu tempo. Você plantaria um pé de manga, está escrito assim, nunca vai nascer manga desse pé aqui. Você gastaria seu tempo fazendo isso? Acho que não. A fé, ela tem que ter perspectiva. A fé tem que ter perspectiva de sucesso. Está igual aquela mulher que morava numa cidade e tinha uma montanha, no vilarejo, e tinha uma montanha para chegar até a cidade. E ela semanalmente tinha que cruzar aquela montanha para comprar os mantimentos e trazer aquelas sacolas pesadas para casa. E ela vinha trazendo pesada. Aí um dia ela enjoou. Ela leu na Bíblia, em Marcos capítulo 11, diz assim, se orar, crendo, recebereis. Se eu declarar ao monte, erga-te, saia daqui, lança-te do mar, será assim comigo, eu vou orar. Ela chegou à noite, abriu a porta da casa e falou assim, monte, vá para o bar. Fechou a porta e foi dormir. Quando chegou no dia seguinte, ela abriu a porta. Eu sabia que não ia acontecer nada. O monte estava lá. Semelhante a um cara que estava pescando. Aí ele pescava um peixe, aí vinha um peixe assim, desse tamanho. Ele jogava fora. E os outros caras no barquinho não pegavam nada. Ele jogava o anzol, pegava outro peixe desse tamanho, maior, jogava fora. Aí pescava outro desse tamanho, jogava fora. Aí os caras ficaram malucos. A gente está o dia inteiro pescando aqui, não pegamos nada. Você já pegou 3 peixes, um alto que eu estou jogando fora. Por que você está fazendo isso? Não, porque a minha frigideira é desse tamanho. Então, na relação com Deus, tem que ter perspectiva. Você tem que crer que Ele existe, que Ele vai ser galardoador, Ele vai ser premiador. Se você está orando por cura, você tem que crer que você vai ser curado. Se você está orando por prosperidade, você tem que crer que você vai prosperar. Se você está orando por restauração familiar, você tem que crer que vai acontecer. Não dá para trabalhar com Deus na incredulidade. Você tem que crer que Ele existe e que Ele é galardoador daqueles que o buscam. Então, o que impede a manifestação da obra consumada? A incredulidade. E cá entre nós, irmãos, não precisa confessar publicamente, mas dentro do seu coração, fala a verdade, se nós não somos crentes incrédulos. Fala a verdade, no fundo do coração, se a gente não é crente incrédulo. Porque a gente fala que acredita, mas no fundo, não acredita. Não acredita mesmo. Aquela velha história. Chegou um camarada que tinha escutado que podia ressuscitar morto. Aí ele foi no velório. Aquele horário que vocês sabem, que não tem quase ninguém no velório. 3 horas, 3:30 da manhã. Aí estava lá o defunto assim. O máximo que tinha uma senhorinha idosa, não sabia quem estava mais morto. Ele olha assim, ela está lá, velando, mais dormindo. E ele olha para o defunto assim, e olha para o defunto, levanta! Não acontece nada. Aí ele vai, a velhinha continua dormindo, ele olha para o defunto, levanta! Então, na última vez ele chega assim, perto do defunto assim, e fala, também você é incrédulo? Né? O fato é isso, se eu te perguntar, quantos creem que Jesus ressuscita o morto aqui? Diga amém. Ninguém duvida disso. A questão é, quantas vezes orou por um defunto? Você vê como nós somos crentes incrédulos? Nós cremos numa coisa que a gente nunca vai praticar na vida. A gente crê numa coisa que a gente nunca se põe na atividade. A crença é uma coisa, a fé é outra coisa. E assim, lógico que é um exemplo muito chocante esse sobre ressuscitar um defunto, mas se aplica em outras diversas áreas das nossas vidas. Você não consegue caminhar na obra consumada em incredulidade.
Você não consegue, você tem que romper isso. E fé, deixa eu te falar uma coisa, fé não depende do seu esforço. Aqui, quem está comigo, diga amém. Fé, eu vou te falar uma coisa, quando você está se esforçando para ter fé, mais um pouquinho, espera um pouquinho. Não vai dar certo. Pode ter certeza que você está sem fé. Fé não é esforço. Toda vez que você está se esforçando para ter fé, você não está em fé. Porque fé descansa. Fé trabalha na obra consumada. Não é nada sobre você, é sobre Ele. Aleluia. Eu vi assim, alguns olhinhos abrindo. Assim, uau, pastor, nunca tinha pensado nisso. Aleluia, está pensando hoje. Toda vez que há esforço, não tem fé. Pastor, o que é isso? Sim, a obra é consumada. Não é nada sobre mim. Eu não tenho que, quando eu vou orar pelo doente, para o doente ficar curado. Não é minha justiça que cura o doente, irmão. É minha ação de fé. Ele disse, colocarão as mãos sobre os enfermos e os curarão. Eis-me aqui. Agora, cá entre nós, quando você vai pôr a mão no doente aqui, não, tem que ser honesto. Você vai pôr a mão no doente, então assim, mas será que vai? Não vai acontecer, não vai dar certo. Será que vai ser curado? Não vai ser curado. Não. Eu passei por uma experiência uma vez muito engraçada, estava discipulando os irmãos no Rio Grande do Sul, e discipulado na prática, na rua. Estávamos andando lá, e o Espírito Santo falou, dentro dessa casa tem uma pessoa muito doente, eu quero curar ela. Eu falei assim, ok, aleluia. Eu cheguei para os meus discípulos assim, falei assim, o Espírito Santo está falando comigo, que dentro dessa casa tem uma pessoa doente, estava ensinando eles a andarem nos dons, e eu vou orar por essa pessoa. Vamos lá orar por ela. Os olhos regalados desse tamanho assim, mas como que ele sabe que tem uma pessoa doente lá dentro? Tá, pá. Ok. Lá no sul a gente chama de vizinha. Ô vizinha! Ai, tudo bem. Já cheguei assim, bem polido. Falei, olha, não sei se a senhora vai acreditar ou não, mas o Espírito Santo falou, quem? Que Espírito? O que foi? Não, o Espírito Santo. Não, depois eu explico sobre isso. Deus falou comigo que tem uma pessoa... Cruz credo, ela falou assim. Como que você sabia? Eu falei, eu acabei de falar, o Espírito Santo. Mas deixa para lá. Tem uma pessoa doente aí dentro. Eu queria orar por ele. Posso orar? Eu falei, agora pode orar. Irmãos do céu. Quando eu entro naquela casa, eu quase falei para o Espírito Santo que ele tinha mentido para mim. Porque não era um doente, era um cadáver que tinha esquecido de enterrar. O homem estava morto. Era um cadáver, era pele. Parecia assim uma ossada com lençol sobre ele assim, ó. Na hora que eu olhei para o doente, eu olhei para os discípulos, eu falei assim, cara, o que eu faço agora? Misericórdia, não vai acontecer nada. Pensa. Alguém já passou por isso aqui? Vai lá, irmão, não me deixa eu envergonhado sozinho aqui. Quem já passou por uma situação, não precisa ser tão igual, mas semelhante assim. Meu Deus, como que esse cara vai ser curado? Aí, eu não sei se eu orei por fé ou por orgulho. Eu queria que mostrar que eu era forte para os discípulos. Não, que é isso, eu vou para cima. Que é isso, eu não vou ficar por baixo aqui agora não. E fui orar pelo... Mas Deus foi tão gracioso, que aquele irmão foi curado de uma forma tão poderosa. Ele levantou dali. Naquela época não tinha smartphone, não tinha nada. Ia virar um meme. Porque parecia um cadáver assim. Aleluia, estou curado. Ai, a gente assim, ai, tá. E foi uma revolução, aquela família toda foi para a igreja e tal. Mas o fato é que nós muitas vezes ficamos colocando as impossibilidades. Será que Deus vai fazer isso? Será que Deus quer fazer aquilo? Será que Deus quer realizar aquilo outro? Será que é a vontade de Deus? E não tem nada a ver com Deus, irmãos. Tem a ver com a nossa incredulidade. Tem a ver com que a nossa falta de conhecimento de Deus, a nossa falta de crescimento diante do Senhor. Esse é o fato. E Jesus não tinha nenhum problema de lançar no rosto das pessoas que ouviam ele, dizendo assim, a sua incredulidade, sua falta de fé. Por que não pudemos fazer isso? Por causa da sua falta de fé. Tudo é possível ao que crê. Tudo é possível ao que crê. Então o problema não está em Deus, na sua obra consumada. O problema está em nós. O problema não está na Escritura, o problema está em nós. Então precisamos crescer em fé. Precisamos avançar aqui. Um outro problema sério
que impede a manifestação das bênçãos de Deus é você ficar fora da graça de Deus. Eu quero ler 2 textos para você. Hebreus capítulo 12, versículo 14 diz: tende cuidado que ninguém seja faltoso, afastando-se, eu gosto da versão, privando-se da graça de Deus. Quem lembra em que obra nós trabalhamos? Na obra que está sendo feita ou na obra consumada? Obra consumada, quem dá um glória a Deus aí? Aleluia. E a Bíblia fala que nós entramos nessa obra consumada, Efésios capítulo 2, não por justiça própria, mas por fé. Por fé. Você entra nessa graça por fé, você recebe por fé, e bem claro, entendendo que é gratuito, é gracioso. Isso não é vosso, é dom de Deus, recebido por fé e graça. No entanto, você pode ser privado desta graça. E o que significa esse faltoso aqui? Esse faltoso é retrair-se. Esse faltoso é recuar. Esse faltoso é você agora começar a dizer, bem, não é bem assim. Eu vou desistir desse negócio. Irmãos, deixa eu falar uma coisa para vocês. Eu prefiro ser tido como alguém que preciso crescer em fé, mas eu nunca vou diminuir o valor da obra consumada na cruz do Calvário. Eu não vou começar a dizer que Deus não quer fazer uma coisa, quando o problema não é que Deus não quer fazer, é a minha pequena fé. Eu não vou começar a diminuir a graça que foi me dada lá na obra consumada, simplesmente porque eu ainda não alcancei um nível de fé suficiente. Não, de forma nenhuma. De forma nenhuma. Então eu tenho que tomar muito cuidado com relação a isso, eu não me privar da graça de Deus. Então essa é uma forma às vezes de recuar. Eu estou recuando da graça, ou seja, Jesus me deu, é meu, é minha garantia, é meu benefício, é a minha bênção, é o que Ele fez por mim, eu não vou recuar agora. A dificuldade não vai fazer com que eu agora coloque o nome de impossibilidade. Impossibilidade é uma coisa. E não existe a palavra impossibilidade no reino da fé. A Bíblia fala, tudo é possível ao que crê. Ou eu creio na Bíblia, ou não creio na Bíblia. Ou creio no que Deus disse, ou não creio no que Deus disse. 2 Coríntios capítulo 1 diz que, nas promessas de Deus, nele tem o sim e por ele o amém. Não existe em Deus sim e não. Tem nele o sim e por ele o amém. Na Bíblia diz que teria alguma coisa demasiadamente difícil para o Senhor? Logicamente que não. Deus pode todas as coisas segundo as suas promessas. Então o problema nunca está em nós. O problema nunca está em Deus, o problema sempre está em nós. Temos que parar para pensar sobre isso. E é muito fácil nós irmos nos afastando desta graça que Deus nos deu, vivendo um evangelho que Cristo nunca pregou, vivendo um evangelho que a Bíblia nunca ensinou, vivendo um evangelho que nunca esteve na mente do Senhor Jesus. Simplesmente para o quê? Encobrir a nossa incredulidade. Simplesmente para trazer desculpas à nossa falta de zelo, de conhecimento de Deus. Nós não podemos ir por esse caminho, é perigoso. É extremamente perigoso. Então tome cuidado para que ninguém se torne aqui, então, faltoso, se privando da graça de Deus. O que é isso aqui? Performance? O que é isso aqui? Obra. Mas não é uma obra salvífica, uma obra que você tem que fazer. Esse faltoso, vou dizer novamente, recuar daquilo que Deus te deu. Recuar daquilo que Deus te proporcionou. Recuar daquilo que Deus te deu. Vamos lá. A Bíblia fala que alguns tipos de pecados vão levar as pessoas para o inferno. Alguém me dá um pecado que as pessoas vão para o inferno aqui? Mentira? Quantos concordam? Diga amém. Apocalipse fala sobre isso. Os mentirosos não herdarão o reino dos céus. Vão ser lançados junto a Satanás e os seus demônios para o lago de fogo. Mentira. Vai lá. Qual outro? Os adúlteros. Os adúlteros não entrarão no reino dos céus. Vamos pegar esses dois aqui. Mentira e adúltero. Então, por exemplo, se uma pessoa, ela olha para o adultério. Ela olha para o adultério. Ela olha para a mentira e fala assim, não, essa é minha fraqueza. Eu não posso me ver livre disso. Ele está, no exato momento, ele está se tornando um cara faltoso, porque ele está fazendo Deus mentiroso.
Porque como que Deus iria mandar uma pessoa para o inferno por ela praticar uma coisa que ela não pode deixar de praticar? Não faz sentido. Não faz sentido. Então qualquer mentiroso, qualquer adúltero poderia apontar o dedo na cara de Deus assim: você é mentiroso porque você disse que eu não poderia. Não, Deus vai dizer: eu nunca falei isso que você não poderia. Pelo contrário, eu falei que você podia. Você nasceu de novo. A lei do Espírito de vida te libertou da lei do pecado e da morte. Você é livre para dizer não ao pecado. Você é livre para dizer não à mentira. Você é livre para dizer não ao adultério. Você fez por causa da sua irresponsabilidade. Você não soube se estabelecer na graça. A graça que te liberta, a graça que te capacita. Isso é um fato determinante. Se você pega Tiago, por exemplo, que fala novamente sobre graça, né? A Bíblia fala que Deus, Ele dá o quê? Graça ao humilde. E Ele resiste ao soberbo. É uma forma de você se privar da graça de Deus. Essa graça onde a obra consumada se manifesta. Jesus fez o que fez, está consumado. E agora gratuitamente Ele oferece para nós. Isso se chama graça, um favor imerecido. Só que eu, mediante a minha soberba, posso ser resistido. Deus, você não vai acessar isso. Você não vai acessar isso. Impede as bênçãos de Deus de se manifestar. Mas ao humilde, Deus concede maior graça. Olha que interessante, maior graça. Você acessa o coração de Deus pela humildade. E cá entre nós, hein? Humildade não tem nada a ver com vitimismo, tá, gente? Ai, quem é você? Um coitadinho, um rato pelado. Eu sou o zero à esquerda do zero, que nasceu à esquerda do zero, que era primo do esquerda do zero, da esquerda zero a vírgula. Não, isso não é humildade. Isso é humildade, isso é vitimismo. Humildade é você ser quem você é. Identidade bem firmada, sem diminuir ninguém. Você não precisa diminuir ninguém pelo que você é, pelo contrário, pelo que você é. Você convive com pessoas até muito inferiores a você, mas ajuda elas a levantarem, ajuda elas a se erguerem na vida, ajuda elas a sonharem. Porque tem gente que tem medo de ser quem ela é, porque acha que é humilde. Humilde vir com um carro aqui que quase dá tétano se entrar naquele carro, de tanta ferrugem que tem. Ele é humilde, não é humilde nada. Ou você é um pobre miserável, ou você está guardando dinheiro dentro do colchão, e é um avarento que não compra um carro novo. Vocês estão me olhando assim, acho que eu revelei alguém aqui. Não tem nada a ver, humildade não tem nada a ver com essas coisas aí. Então nós temos que parar para pensar o seguinte: se existem atitudes que podem me impedir de desfrutar da graça de Deus, eu tenho que tomar cuidado. Eu não posso agora só ficar confortavelmente dizendo: eu trabalho numa obra consumada, o que Jesus fez por mim já está feito, é irrevogável, eu apenas agora tenho a fé apropriadora e entro no acesso disso. Espera um pouquinho lá. Existem outras questões que vão realmente fazer com que essa graça se manifeste na minha vida. Outra coisa extremamente importante sobre isso. Eu quero que você leia comigo lá Mateus, capítulo 6, versículo 14 e 15. Esse texto, eu gostaria demais que você prestasse atenção nele. Mateus capítulo 6, 14 e 15. Porque se perdoares aos homens as suas ofensas, também vosso Pai Celestial perdoará as vossas ofensas. Se, porém, não perdoardes aos homens as suas ofensas, tampouco vosso Pai vos perdoará as vossas ofensas. Irmão, isso aqui é condicional. Aonde está o perdão? O perdão está na obra consumada. Jesus, ele se tornou o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Jesus se tornou o Cordeiro da reconciliação. Por meio de Cristo, nós somos reconciliados com o Pai. Temos paz para com o Pai.
Deus nos perdoou dos nossos pecados. No entanto, o que o Pai espera é que nós agora, da mesma forma redentora, possamos fazer isso com o nosso próximo. No entanto, quando eu retenho do próximo o que me foi dado gratuitamente, aí eu entro em trouble. Há uma parábola que fala sobre isso. Havia um homem que devia muito, resumindo aqui o texto, ele foi pedir clemência, o rei foi clemente a ele. Havia outro que devia infinitamente menos a ele, ele não foi. O rei, quando soube, vai lá e diga para esse camarada, volte aqui e explique o que ele fez. E o rei deu um sabão nele. Falou, como que você pode, cara? Você devia tanto, eu te perdoei, você devia fazer o mesmo. Agora você vai ficar preso. E você não vai sair de lá até pagar o último cêntimo. Ah, pastor, mas foi ele que errou. Não, a Bíblia não manda isso. A Bíblia fala, se o teu irmão tem uma coisa contra você, vai você ter com ele. Não espera ele vir, vai você ter com ele. Deixa a tua oferta aqui no altar. Deixa a tua oferta aqui no altar e vai ter com ele. Fala, irmão, o que você tem contra mim? Estou aqui para te pedir perdão. O que eu te ofendi? O que eu fiz de errado contra você? O que eu fiz errado contra a tua família? O que eu fiz de errado? Por que é importante você ter isso? Porque, preste atenção, 2 Coríntios capítulo 2, versículo 11, coloca lá para mim, por favor. 2 Coríntios capítulo 2, versículo 11. O apóstolo Paulo nos adverte algo extremamente importante sobre isso aqui. Diz assim, para que Satanás não alcance vantagem sobre nós, pois não lhe negamos os desígnios. E esse texto está no contexto imediato, quando Paulo fala, quem perdoar, nós também perdoamos, e começa a falar ali sobre perdão, e diz, olha, tomando cuidado para que Satanás não alcance vantagem sobre nós. Vantagem sobre nós. Vantagem sobre nós. Como que Satanás pode tomar vantagem em cima de alguém que é herdeiro em Deus e co-herdeiro em Cristo? Como que Satanás pode tomar vantagem em alguém que trabalha numa obra consumada, que nunca poderá ser revogável? Quando você então se afasta desta graça, quando você começa a desprezar esta graça, você começa a se tornar agora não mais uma pessoa que vai desfrutar, mas você vai começar a ser atacado pelo inferno. Isso é uma questão muito, muito verdadeira. Extremamente importante para as nossas vidas. E eu percebo que muitas vezes nós não levamos isso dentro de um padrão de responsabilidade como deveria ser levado. É claro, a Bíblia fala, se você não perdoar, você também não será perdoado. Deus colocou um condicional aqui. Eu sempre brinco quando eu ensino essa matéria no CTM, dizendo assim, se você não quer liberar perdão para ninguém, vai orar, irmão, e depois ora de novo, e depois torne a orar outra vez, para que você nunca precise de perdão. Porque o único direito que dá a você não perdoar ninguém, é também você assumir a responsabilidade que nunca vai precisar de perdão. Porque no dia que você precisar, vai ser na mesma medida. Na mesma medida. E aqui deixa eu dar umas 2 ou 3 explicações sobre o perdão, extremamente importante. Por que o perdão é importante? Porque o perdão é uma forma de você expressar o quanto de verdade Cristo Jesus vive dentro de você. O perdão é uma forma de você expressar o quanto de verdade você anda na obra consumada. O perdão é uma forma mais visível de você mostrar que você tem uma nova natureza. É extremamente importante, porque o cerne do cristianismo é o amor. O cerne, a linguagem do cristianismo é amor. Deus amou o mundo de tal maneira que deu. Se você pega 1 João, diz que Deus é amor. Não existe outra palavra que mais descreve o cristianismo senão amor. E não tem outra linguagem que mais descreve o amor do que perdão. Agora entendamos bem o segundo ponto aqui.
O perdão, em primeiro lugar, ele é uma arma de defesa. Olhe bem para mim, entende aqui. É uma arma de defesa. Por quê? O texto fala lá assim, olha, ofensas. Ofensas. Guarde essa palavra, ofensas. Quando você foi ofendido, você não teve direito nenhum de se defender. Alguém já percebeu aqui? As pessoas fizeram o que fizeram com você, aprontaram o que aprontaram com você, foram injustas na alta medida em relação à sua vida, e não pediram sequer a tua opinião, pediram sequer a sua permissão para te invadir e te assassinar. Você foi injustiçado com o que te fizeram. Agora Deus está te devolvendo o direito de você reverter isso. Como é que você quebra a injustiça? Com perdão. É uma arma poderosa para o cristão. É uma arma extremamente poderosa para o homem de Deus. Aquilo que você não pôde se defender quando fizeram contra você, agora por terem feito, Deus te devolve a arma para dizer, você não vai arrebentar com a minha vida, aleluia. Eu te perdoo, eu te perdoo. Eu te perdoo, eu te perdoo. Você não me deve nada, você não me deve nada, você não me deve nada. Aleluia. Por quê? Porque você tem uma obra consumada te assistindo. Você tem muito mais para receber dessa obra consumada do que foi te tirado com a injustiça. Você tem muito mais para receber dessa obra consumada do que foi feito com a calúnia. Você tem muito mais para receber dessa obra consumada do que foi te tirado do seu espólio. Você tem muito mais para receber dessa obra consumada do que qualquer coisa que fizeram contra a sua vida. Deus está dizendo, meu filho, eu estou te protegendo de você não interromper o fluxo da fonte. Eu estou te protegendo de você não interromper o fluxo da graça. Eu estou te protegendo para continuar jorrando os céus sobre a sua vida. Eu estou te protegendo para que você continue avante, crescendo e avançando, meu filho. É uma arma de proteção contra a sua vida. Eu estou permitindo que você quebre a injustiça com o perdão. Porque senão você vai entrar numa coisa muito, muito conectada com a falta de perdão, que é a amargura. Cuidado para que não brotando a raiz de amargura que está muito conectada ali a ser faltoso e se privar da graça de Deus. Muitos contaminem a si e aos outros. Ao invés de você começar a levar graça, você começa a levar desgraça para as pessoas. Porque um camarada contaminado com amargura, ele não tem graça no que fala. Ele não tem alegria no que fala. Ele não tem regozijo no que fala. Ele não tem perspectiva de futuro no que fala. Um cara amargurado, ele só pensa na dor sofrida. Ele só pensa na injustiça sofrida. Ele só está chorando a sua própria justiça que foi arrebentada. Ele não entende a graça redentora. Ele não entende o que Cristo deu para ele na cruz do Calvário. O terceiro ponto, que às vezes é o que mais nos prejudica a perdoar, é que existe o que eu chamo os padrões do perdão. E por nós não entendermos o padrão do perdão, a gente às vezes confunde e ele tem dificuldade de perdoar. Porque qual que é o padrão máximo do perdão? Foi o que Deus fez conosco. Nos devolver a posição perdida. Amém? Então o que é o perdão? Eu estou devolvendo a você a posição perdida. Um bom exemplo sobre isso. Quem aqui tem filho? Diga amém. Você já percebeu que os seus filhos têm uma quantidade, um número ilimitado de perdão? Não tem limite. Você pode ficar bravo, vai ficar zangado com o seu filho. Está ali, está perdoado, acabou. Ele volta ao padrão. Ele volta ao mais profundo dos seus sentimentos. Ele volta ao mais profundo da sua relação imediatamente. Mas deixa eu te falar uma coisa. O perdão deveria ser oferecido na mesma medida para todo mundo? Não, não dá para oferecer para todo mundo. Porque é até olhar para o próprio Deus. Se você exigir isso, você vai dizer que o próprio Deus foi injusto. Porque ele não concedeu Lúcifer voltar a ser um anjo de luz. Lúcifer nunca teve a oportunidade de se arrepender. Deus tem suas razões, eu não vou explicar aqui por causa disso. Nunca foi devolvido a Lúcifer a posição de queda. Perdão nem sempre você vai trazer a pessoa à posição perdida.
Vamos supor, Deus me livre e guarde, tem alguém lá que violentou, né, alguém da sua família, sexualmente falando. Você tem que perdoar essa pessoa, por mais que você tenha vontade de dar um tiro na cabeça de um cara desse. Mas perdoar essa pessoa não significa trazer ele de novo para dentro da sua casa. Não significa, novamente, você dizer para a polícia o que aquele cara fez. Esse cara foi um violentador. Pastor, mas eu não estou perdoando. É que a gente confunde o que é perdão. Confunde inteiramente o que é perdão. E por isso que nós temos tanta dificuldade de andar nesse trem chamado perdão. Porque sempre que a gente fala do perdão, é trazer a pessoa novamente ao padrão perdido. Não dá, irmãos. A Bíblia não pede isso para nós. Nem todos poderão ser devolvidos ao padrão perdido, ao pecado que cometeram. Como não, pastor? Deixa eu te explicar de novo, criatura. Lê a Bíblia. A Bíblia diz, se você vir o irmão pecar, ore por ele. Mas se você vir o irmão pecar pecado que é para a morte, a Bíblia fala, não ore por ele. Ué, tem coisa que não tem solução. Isso vai trazendo equilíbrio para as nossas vidas. Vai trazendo maturidade para o nosso coração, para não perdermos o fluxo da graça, que é proveniente da obra consumada da cruz do Calvário. Para que Satanás não tome vantagem contra nós. Mandei o cara para a cadeia. Perdoadamente mandei. Por quê? Porque ele é um violentador. Você sabe que a lei diz isso. Por isso que nem muitos pedófilos vêm contar os seus pecados para nós, pastores. Porque se um pedófilo vir contar pedofilia para um pastor, ele tem que automaticamente comunicar à justiça. Eu te perdoo, mas é para a cadeia, seu camarada. E vai logo para a cadeia, senão eu te mando para a cadeira de morte. Para a cadeira, até falei errado aqui, cadeira elétrica. É o fato, pastor, você não está perdoando. Não, é diferente. Perdoar é uma coisa. Estabelecer o cara ao padrão dele é outra coisa. Quem está comigo aqui? Isso começa a nos libertar. Isso começa a nos dar mais paz para o nosso coração. O fato é que, independente da situação, o perdão sempre é devido. O perdão sempre é devido. Então nós precisamos parar para pensar, Deus, quais são as atitudes que eu estou tomando, que estão impedindo a manifestação desta obra consumada, que está impedindo a graça de Deus sobre a minha vida, que está impedindo. Por fim, eu quero encerrar com um texto aqui. A Bíblia fala sobre santificação. O mesmo texto de Hebreus capítulo 12. Sem santidade, ninguém verá o Senhor. Ninguém verá a Deus. Nós vamos trabalhar um pouco mais sobre esse padrão da santidade aqui. Mas uma das coisas que a gente tem que entender, a obra é consumada, quantos concordam? Diga amém. Mas há uma exigência, sede santos como meu Deus, como o teu Deus é santo. Sede santos como eu sou santo. Está escrito no Velho e no Novo Testamento. Não tem como, eu tenho que ser santo. Por quê? Porque no novo nascimento a minha natureza se tornou uma natureza santificada. Agora, mediante essa natureza santificada, eu vou ter atitudes de um santo. Você vai para Colossenses capítulo 3, a Bíblia fala assim, fazei morrer a vossa natureza terrena. É minha responsabilidade fazer morrer a minha natureza terrena. Eu tenho que fazer. O que é uma natureza? O que está na natureza terrena? A mentira, o roubo, a inveja, todas essas coisas que é da natureza caída. Eu tenho que fazer morrer. Como é que eu faço morrer? A partir de uma nova vida que eu recebo em Jesus Cristo. E aí nós vamos andando em pecado, irmãos. Nós vamos andando em pecado. E aquilo para o qual a obra consumada foi feita, perde o seu valor. Qual que é o maior valor da obra consumada? Olha para os meus olhos, por favor. O maior valor da obra consumada é você
ter o poder de dizer ao pecado: não, eu não te quero. Você não é mais escravo do pecado. Você não é mais escravo da natureza adâmica caída. Você não é mais escravo do seu passado. O passado pode ter te formatado. O passado pode ter te trazido até aqui. Mas hoje, em Cristo Jesus, você é livre para viver uma novidade de vida, para viver um novo padrão em Cristo Jesus, um padrão de vitória. O pecado foi lançado sobre Cristo. Em Cristo eu posso andar em vitória sobre isso. Você pode. Pastor, é difícil? 100%. Impossível? Não, você pode. Você nunca traduz a dificuldade por impossibilidade. Irmãos, há uma obra consumada que nos assiste. Há um sangue redentor que está diante do Pai. Há um sacrifício que foi feito lá na cruz. Há um nome que é sobre todo nome. Há uma graça que é abundante. Há algo que muitas vezes foge ao nosso conhecimento, dado a nós gratuitamente, que pode ser apropriado por fé, que pode ser vivido por obras vivas e não mortas. Vivas e não mortas. Eu gostaria que você se levantasse no seu lugar.